Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Philocast. No episódio de hoje, ele não vai tratar necessariamente de um grupo taxonômico ou de uma descoberta científica. Ele vai tratar de um contexto científico global sobre a venda de fósseis. O texto que nós vamos usar hoje de embasamento e os artigos foram uma atividade de debate desenvolvida na disciplina de paleontologia, em que um dos nossos hosts participou. É isto e fiquem com o episódio. Os argumentos a favor da venda de fósseis podem ser sumarizados em 3 epicentros principais: o retorno financeiro da venda, o acesso e contato com os fósseis e a inevitabilidade do tráfico. Um dos exemplos trazido foi a proposta da legalização e regulamentação da maconha e outras drogas como forma de regularizar o comércio, gerar renda por meio do imposto e garantir um maior controle do processo de compra, venda e qualidade dos produtos. É uma solução real e extremamente viável e que deve ser usada em diversos setores e bens comercializáveis, como a própria cannabis. Mas ressaltando, bens comercializáveis. Na ótica capitalista da nossa atual sociedade, tudo, e novamente, tudo pode e será tabelado com um preço monetário, excluindo-se os valores subjacentes à existência do material, como valores intrínsecos, estéticos, ambientais, educativos e científicos. Ainda que a soma desses valores possa ser representada por uma cifra e que isso possa ser vendido e comprado, temos de olhar para o outro lado. A depender do valor do fóssil em questão, quem teria dinheiro para executar a compra? Com qual intenção essa pessoa teria após a posse do material? O que garantiria o acesso e salvaguarda desse mesmo material? Nada. É propriedade privada. Veja bem, não é ser contra a propriedade privada, mas é sobre termos a ciência de que determinados bens são tão únicos e tão definidores da nossa história e humanidade que, independente do quanto tabelarmos um preço, o local e o serviço que este fóssil presta justificam mantê-lo em coleções públicas e acessíveis a cientistas e à sociedade. Ademais, a fiscalização não iria resolver o problema que origina o tráfico de fósseis no país: o abismo social que existe entre as diferentes camadas da sociedade brasileira. A venda e o controle sobre a terra, o direito à venda e o comércio desse material não iria favorecer a sua proteção e nem a ascensão das camadas mais pobres, e sim reiterando e favorecendo a estrutura latifundiária e desigual já bem estabelecida no país. Mas fósseis não são apenas para cientistas, eles são fragmentos da história da vida na Terra que sobreviveram até chegarem a nós. Como portadores de informação de um passado imemorial, eles são valiosíssimos, incríveis janelas do tempo. Para a ciência, seu significado é inestimável e excepcional, algo que podemos observar quando vemos exposições sobre a vida na Terra em museus. Mas se eles são fragmentos da história, eles também são fragmentos da nossa história. No Brasil, o acesso a estes materiais se dá por meio de museus, e muitas vezes, por conta da nossa construção cultural, torna-se afastada desse patrimônio. Acabamos por sequer saber que eles existem no nosso país. Segundo David Attenborough, a exploração amadora e a venda de fósseis foi onde ele estabeleceu esse primeiro contato, esse vínculo que foi fundante para sua carreira. Eu não discordo completamente dele. Tornar os fósseis acessíveis e próximos é essencial se queremos o apoio popular na preservação desse patrimônio. Contudo, a coleta amadora de fósseis é uma questão que não está obrigatoriamente atrelada à venda destes materiais. E tendo crescido no Reino Unido, o contexto social e econômico é radicalmente diferente do contexto brasileiro, onde o tráfico e a venda de fósseis
fomentariam e fomentam estruturas imensas de exploração humana e destruição do patrimônio natural. Enquanto a formação de esquadrões de ciência cidadã vinculados a museus, como cidadãos auxiliando nas idas a campo, coletas e preparações, e também nos estudos, seria uma solução bem-vinda para a aproximação da população desse patrimônio. Toda essa questão não está direta ou mesmo indiretamente relacionada à venda de fósseis. A aproximação destes materiais não depende da sua comercialização. O tráfico é consequência de uma profunda desigualdade social e a legalização é uma boa solução aparente, mas fraca, pois não ataca a raiz do problema. A manutenção de uma venda de fósseis, ainda que controlada, fomenta práticas que prejudicam o país, a ciência e os cidadãos a longo prazo. Olhando para o Brasil, quando somos países colonizados, em nossos recursos e imaginário, seríamos os mais prejudicados. O que temos de valioso venderíamos para nos inserirmos no mercado e assim criar a falsa sensação de ascensão social por uma lógica desenvolvimentista criada no Norte, Europa, Estados Unidos, Canadá. Enquanto na verdade estaremos, novamente, exaurindo nossos recursos naturais em troca de uma promessa que nunca chegou, seguindo a mesma lógica da colônia metrópole do século XV e XVI, exportando matéria-prima e importando produtos derivados. Dentro da paleontologia, o que já podemos observar é a perda do patrimônio inestimável para a cultura, identidade e o imaginário nacional. Enquanto isso, temos a importação de modelos e identidades estrangeiras com o culto às espécies como Tyrannosaurus rex, Triceratops e outras tantas que aparecem em uma série de filmes famosos. Como acaba se tornando notório, até o Carnotaurus sastrei, representado no icônico filme Dinossauro do ano 2000 da Disney, é um animal sul-americano, especificamente argentino, mas é mostrado como um predador de topo em meio a uma fauna estrangeira e distante do contexto. E, portanto, nos impede de imaginar que tais criaturas não apenas existiram em nosso território, como nos impedem de agregarmos este fragmento da nossa história em nossa cultura, sociedade e identidade. E mesmo em locais onde há essa identidade com fósseis e dinossauros, o imaginário continua colonizado por espécies estrangeiras. Exportamos fósseis nacionais, fomentamos a ciência estrangeira para consumir produtos e valores derivados de espécimes estrangeiros da mesma maneira que ainda exportamos petróleo e compramos derivados ou vendemos cana-de-açúcar para comprar açúcar e derivados. Evidentemente que essa regra hoje tem alguma mudança, porém, como já disse determinados setores do governo, Brasil, o fazendão do mundo. Na primeira leitura dos pontos e contrapontos desse texto, fica difícil defender a ideia da venda dos fósseis. No entanto, ele é claramente enviesado por uma pessoa que acredita que isso seja equivocado. Contudo, é uma realidade na maior parte de inúmeros países, como no Marrocos. Entretanto, o fato de ser uma das principais fontes de renda para inúmeros grupos e famílias não torna a exploração desse patrimônio menos destrutiva, desumana e cheia de problemas, como a perda de materiais e a falsificação destes fósseis. Não por acaso, diversos pesquisadores e ativistas se reuniram num grupo para a proteção destes e outros patrimônios do país Marrocos. Dois pontos bastante chocantes a meu ver no artigo da Lyell Collection sobre o assunto são os dados mostrados como os locais riquíssimos em fósseis durante anos estão finalmente escasseando,
e como a busca indiscriminada desses materiais alterou a forma de montanhas e paisagens no entorno. Vou repetir. Um conjunto de pessoas em busca de fósseis ao longo de anos alterou a forma de montanhas e da paisagem no entorno da escavação. Isso certamente não é um modelo sustentável de exploração. Fósseis, diferente da maconha, como colocado em alguns exemplos, é um recurso finito e que muitas vezes um fragmento de um exemplar é o melhor que teremos para entendermos o sinal decrépito que o passado da Terra nos envia por milhões de anos. Qual o valor disso? Qual o valor disso quando vai para um museu estrangeiro e o trabalhador que minerou aquele material jamais terá acesso a ele e nem conseguirá um ganha-pão digno com a venda daquele patrimônio? Quando falamos da venda dos fósseis, seja no Brasil ou em qualquer país que não tenha sido um colonizador, são estas as perguntas que temos que nos fazer enquanto cientistas, mas principalmente humanos, pensando na nossa habitabilidade no planeta a longo prazo em uma sociedade que vale a pena ser vivida. O retorno monetário de explorar fósseis de maneira sustentável localmente é infinitamente maior do que a venda a um ecólatra ou a um museu estrangeiro. E não apenas monetário, o retorno humanístico é imensurável. Em um museu, aquela peça ganha significado pelas mãos dos cientistas que desvendam seus mistérios e se traduz em exposição pela mão de museólogos, designers, educadores e outros inúmeros profissionais nessa cadeia expositiva. Por sua vez, o público se encanta, aprende e é cativado pelo passado, que em última instância pertence a ele, a todos nós. O gosto em ver seu passado exposto em um museu e tão acessível acende a centelha do pesquisador em todos nós. Nossa alma consegue brilhar de maneira diferente e isso jamais pode ser pesado quando vendemos o fóssil a alguém que os guarda como troféus para o seu próprio ego. E retornando ao dinheiro, a cadeia de movimento que este fóssil gerou, com a sua pesquisa, a sua exposição, com o museu, com o turismo em torno do museu e do fóssil, e tudo isso mantendo em uma instituição fiel depositária da memória da vida e da terra, um museu. Essa transição de uma venda de fósseis para o uso deles como atrativo turístico em museus e instituições educativas turísticas é uma proposta de diversos grupos, tanto no Marrocos como fora dele. Se na paleoeletrônica os autores afirmam que a venda de fósseis é o grande desafio da paleontologia do século XXI, eu discordo. O grande desafio é pensar em uma paleontologia para um novo mundo, decolonial, sustentável, educativa e libertadora. É isso, ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado desse ensaio. Foi uma produção, vamos dizer assim, um pouco acirrada dentro do debate proposto na disciplina, da qual participei, e que, graças aos incentivos, sobretudo da minha professora, que me incentivou a transformar esse texto em um episódio, e ele está aqui para compartilhar com vocês. Nele eu falo pouco sobre a questão da legalização da venda dos fósseis, e como isso afeta o Brasil, já que nós não legalizamos. Porque sempre que rola algum fóssil traficado do Brasil, como um certo dinossauro chamado Ubirajara jubatus, imagino que vocês talvez conheçam, da hashtag UbirajaraBelongsToBR, os ânimos se afloram e falam: é melhor que o dinossauro fique lá fora do que ele fique aqui em um museu que vai pegar fogo, ou é melhor que a gente libere logo a venda de fósseis para que esse tipo de atividade possa gerar um retorno de maneira legal a quem explora esse recurso ou que vende ele como ganha-bico em trabalhos de mineradoras. Eu já mostrei acima no texto por que isso não é sustentável e nem resolve o problema da desigualdade ou da pessoa que tem que fazer o bico, e que um dia isso vai acabar, mesmo nos locais mais ricos em fósseis como é o Marrocos.
E aí nessa discussão toda surge, por que então manter esses materiais no Brasil? Por que aqui eles têm a chance de serem transformadores da nossa sociedade? Um fóssil lá na Alemanha, que veio daqui, não tem esse poder de impacto, não tem esse poder de desenvolvimento, esse poder transformador social. E muitos devem estar se perguntando, mas ele ficava lá no sertão do Araripe, onde é que ele ia ser exposto? Muito fácil. Museu Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, um museu paleontológico do Geoparque Araripe. Muitas pessoas acabam tendo um olhar colonizado, principalmente no nosso Brasil, o que nós chamamos de síndrome de vira-lata, de só olhar o que tem lá fora, ainda mais em países, aspas, primeiro mundo, como Estados Unidos, Europa, Canadá. Europa não é um país, mas se eles falam que a África é um país, então eu posso chamar a Europa de país e lidem com isso. Então, ao olharmos esses países, nós imaginamos que lá tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, mas esquecemos que o desenvolvimento social e as riquezas que eles têm hoje foram obtidas através de um processo de colonização e exploração das Américas, da África e da Ásia, e que, apesar de ter aparentemente encerrado, na verdade ele continua, ele se perpetua, só que de outras maneiras, como por exemplo, usar mão de obra de outros países como os nossos, que têm leis trabalhistas mais flexíveis para produzir produtos que lá serão vendidos muito baratos, enquanto as pessoas aqui não recebem o mínimo para poder ter uma vida digna. Então, em países que, por conta do seu histórico, já têm um enriquecimento, vamos dizer assim, no mínimo antiético, mediante a gente, eles ainda surrupiarem o nosso material fóssil, que inviabiliza a pesquisa no Brasil, dificulta o trabalho de pesquisadores e ainda por cima torna inacessível aquele material, porque depende da gente, pesquisador, ir lá, e muitas vezes, dependendo da política dos curadores e das pessoas na gerência desses museus, a gente não entra, porque para eles nós somos latinos e nós não sabemos fazer ciência. Olha só, é um ciclo vicioso. O latino não tem como produzir ciência porque os materiais de grande interesse estão sendo traficados para fora do seu país. Quando ele vai para outro país, para isso, o histórico dele, por conta dessa desigualdade, o pesquisador de lá fora fala, vocês não sabem fazer ciência, e o ciclo vicioso continua, porque aqui não há investimento em ciência, e isso é interessante para que eles mantenham sua hegemonia. Mas na realidade, eu convido vocês a não somente fazer o barulho necessário para o Museu de Karlsruhe perceber o erro que ele está cometendo, como também a gente tem que começar a ter um olhar para os nossos fósseis para que a gente possa dar o mínimo de valor que o nosso patrimônio e o nosso Brasil merece. Isso é ser verdadeiramente nacionalista, isso é verdadeiramente ser patriota, e não é ficar buzinando em caminhão com a bandeira do Brasil. É dar valor ao nosso patrimônio, é entender que quando o museu pega fogo, temos determinadas entidades que nós temos que cobrar, e não só as pessoas que estão trabalhando no museu que não vê uma revisão do sistema elétrico desde 1800. Esse é o nosso poder como população, de se organizar, de se entender, de se mobilizar, de visitar, de se sensibilizar e de cobrar.